A literatura nos oferece uma experiência estética incomparável. Ela é capaz de nos provocar emoções ambíguas e intensas, de nos transportar aos mais variados tempos e localidades, de nos fazer viver outras vidas para além da nossa. Mas, para além de toda essa experiência estética rica e multifacetada, a literatura também funciona como uma forma única e poderosa de conhecimento. Assim como as demais artes, ela possui uma capacidade extraordinária de revelar aspectos ocultos da realidade e da nossa própria psique. Aspectos estes que dificilmente são acessados através de outros domínios do saber. Pensem como Dom Casmurro nos ensina sobre a natureza ambígua da memória e do ciúme de uma forma com que nenhum artigo científico ou tratado de psicologia conseguiria. Ou como os Sertões revela as contradições sociais do Brasil com uma profundidade que vai além de qualquer análise sociológica. A literatura não apenas descreve a experiência humana, ela reconstitui, a reinterpreta, nos mostrando facetas que permaneceriam para sempre ocultas se dependêssemos apenas das ciências ou da filosofia. Mas eis então que surge uma questão perturbadora. Como podemos confiar numa forma de conhecimento que nasce justamente da imaginação humana? Como aceitar que algo criado a partir de invenções, fantasias e subjetividades possa nos oferecer uma sabedoria confiável sobre o mundo real? Afinal, a literatura é feita de multiplicidades, de versões contraditórias da realidade, de perspectivas que divergem e se complementam ao mesmo tempo. Como extrair, então, conhecimento sólido de algo tão instável e contingente? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meus discretos e silenciosas alquimistas da literatura. Meu nome é de Lima e nesse vídeo eu abordarei, através de um singular conceito cunhado pelo filósofo Walter Benjamin, como a literatura nos ajuda não apenas a compreender o nosso mundo e seu passado histórico, mas também a como devemos agir nele a fim de moldarmos o nosso futuro. Mas para compreendermos como a obra literária pode se tornar uma fonte tão rica de conhecimento, precisamos primeiro entender o processo complexo por trás de sua produção. Isso nos leva, inevitavelmente, à figura do autor, não como um gênio isolado, criando a partir do nada, mas como um produto animado, inerente ao seu tempo histórico, já que o escritor é, antes de tudo, moldado pelas circunstâncias que o cercam. Suas ideias não surgem do vazio, mas são forjadas através do contato com as ideologias de sua época, das experiências concretas que vivencia, das obras que teve a possibilidade de consumir ao longo da vida. Vejam, por exemplo, Machado de Assis. Suas percepções sobre a sociedade brasileira do século XIX foram moldados tanto por sua experiência como um homem negro numa sociedade escravocrata, quanto por suas leituras de autores como Laurence Sterne e Gustave Flaubert. Ou em Clarice Lispector, cuja escrita carrega, dentre outros diversos atores, as marcas tanto de sua condição de mulher imigrante, quanto de suas leituras da obra de Franz Kafka. Assim, o texto que o autor produz torna-se um intrigante subproduto das circunstâncias históricas, econômicas, culturais e sociais de sua época, entrelaçadas com suas influências artísticas, sejam elas literárias ou não, filtradas através de sua lente individual. Lente essa que foi ela própria moldada através de inúmeras interações concretas e ideológicas ao longo de sua trajetória. E é precisamente através dessa individualidade formada historicamente que o autor consegue algo extraordinário. Em meio à aleatoriedade domesticada do cotidiano, ao caos harmônico que parece reger tudo ao nosso redor, ele é capaz de enxergar padrões que permanecem ocultos aos olhos dóceis e familiarizados. Padrões esses que, uma vez revelados, nos ajudam a compreender por que as coisas são da forma que são. A autora possui uma sensibilidade especial para detectar as lógicas implícitas, os comportamentos inconscientes, as regras não ditas que governam nossa realidade. Mas o processo não se restringe apenas à percepção. Uma vez identificados esses padrões, a autora pode, através de sua imaginação criadora,
torná-los ainda mais perceptíveis e proeminentes, fazendo isso através das próprias composições formais de seu texto, criando personagens que encarnam certas contradições, construindo enredos que expõem determinadas dinâmicas sociais, elaborando metáforas que exibam conexões pouco óbvias ou até mesmo imaginando realidades alternativas onde tais padrões não existiriam, revelando assim sua importância e impacto em nossa realidade concreta. E aqui acontece algo ainda mais fascinante. Às vezes, pelo simples ato de transpor suas percepções através da linguagem, o escritor acaba revelando padrões que ele sequer foi capaz de perceber conscientemente. Esses padrões se manifestam através de seu texto, isto é, de seu discurso retórico, de suas escolhas estilísticas, de seus silêncios e ênfases, ajudando-nos a decifrar não apenas como ele enxerga o mundo, mas também qual é a sua relação inconsciente com a realidade no qual ele está inserido. E justamente esses padrões revelados, sejam eles comportamentos inconscientes, acontecimentos inclassificáveis, lógicas implícitas, pensamentos censuráveis ou regras sociais não ditas, uma vez expostos através de sua obra literária, nos tornam capazes de enxergar e refletir sobre sua importância no funcionamento da realidade, tanto interna quanto externa ao indivíduo. E é assim que a produção literária acaba revelando toda uma miríade de tensões presentes em seu tempo histórico, muitas vezes com uma clareza e sutileza muito maior do que aquela alcançada por matérias jornalísticas ou até mesmo por estudos filosóficos, sociológicos e antropológicos. A literatura possui uma capacidade única de capturar e expressar as contradições de uma época de forma singular, complexa e multifacetada, nos mostrando inúmeras dimensões da experiência de viver em um determinado momento histórico. Agora, entendendo a literatura como esse subproduto fascinante da interação entre o escritor e seu tempo histórico, e compreendendo como sua produção reflete, de forma intencional ou não, as configurações daquele determinado momento, surge então uma questão crucial. Qual o sentido de ler um texto literário para além de querer compreender uma determinada dimensão do tempo histórico de sua produção? Ou, em outras palavras, como a literatura pode nos ajudar a compreender nosso próprio tempo histórico e nossa existência inerente a ele? Para respondermos a essa pergunta, precisamos nos debruçar sobre um dos conceitos mais revolucionários e nebulosos do filósofo e crítico literário Walter Benjamin: a imagem dialética. Benjamin nunca deixou uma definição precisa acerca desse termo, mas, com base nos escritos de sua obra, podemos definir uma imagem dialética como um fenômeno singular, que acontece quando o passado e o presente se encontram num lampejo de reconhecimento mútuo. Não se trata de uma simples comparação histórica ou de uma analogia superficial, é algo muito mais radical. É o momento em que uma imagem do passado subitamente nos revela algo fundamental sobre nosso presente e vice-versa. É como se dois momentos históricos distintos se iluminassem mutuamente, criando uma nova compreensão de ambos. E a literatura funciona de maneira notavelmente semelhante a esse conceito de imagem dialética, já que um texto literário, seja ele drama, poesia, ficção ou ensaio, produzido em qualquer época e local, nos permite enxergar nossa própria existência e nosso contexto social de forma muito mais clara e sensível, atuando como uma espécie de espelho temporal que nos mostra como a história tende a se interconectar através de diferentes momentos históricos, revelando padrões, tensões e possibilidades que atravessam tempos, cenários e culturas. Quando um leitor se depara com um texto literário e consegue captar esses padrões mais profundos, ele é acometido por aquilo que podemos chamar de lampejo epifânico. Exatamente o que caracteriza o funcionamento de uma imagem dialética. É um momento em que o mesmo objeto, nesse caso o texto literário, consegue interligar dois momentos históricos distintos, mostrando as relações intricadas entre essas
diferentes realidades e trazendo uma compreensão completamente nova de ambas. Pense, por exemplo, em como a leitura de O Processo de Kafka pode nos iluminar sobre os mecanismos burocráticos e autoritários do nosso tempo, ou como 1984 de Orwell ganha novas camadas de significado em nossa era de vigilância digital. Esses textos não apenas nos permitem enxergar melhor o contexto de suas produções, isto é, seus autores e, consequentemente, suas épocas, como também nos permitem compreender melhor nossa própria condição histórica, seja através de semelhanças perturbadoras ou de diferenças esclarecedoras. Mas a literatura estende o conceito original de Benjamin de uma forma ainda mais fascinante. Enquanto as imagens dialéticas de Benjamin mostram primordialmente o fino entrelaçamento entre passado e presente, no caso da literatura, essa capacidade se expande. Ela não apenas revela como diferentes tempos históricos se conectam, mas também como esse mesmo entrelaçamento interliga culturas fundamentalmente diferentes, revelando semelhanças recônditas e inescapáveis que brotam de nossa humanidade compartilhada. Ou, em outras palavras, a literatura cria pontes não apenas através do tempo, mas também através de culturas, línguas e contextos completamente diferentes, revelando aquilo que nos une como seres humanos, enfrentando dilemas inerentes à nossa existência. E para tornar mais claro como essas imagens dialéticas literárias funcionam na prática, vamos analisar duas obras que exemplificam perfeitamente esse processo. Começando aqui com Noites Brancas de Fyodor Dostoiévski. O recente sucesso dessa obra entre jovens leitores contemporâneos, após várias resenhas em vídeos de booktokers e booktubers, reflete perfeitamente como a literatura funciona como imagem dialética. Escrita em 1848, ela tem como pano de fundo a São Petersburgo da época czarista, uma cidade em transformação onde a modernidade urbana começava a criar novos tipos de solidão e alienação aos seus moradores. A narrativa acompanha um homem solitário que durante 4 noites consecutivas relembra uma paixão que por pouco não se concretizou com uma jovem que encontrou aleatoriamente, vivendo por anos remoendo essa experiência fracassada. O que tornou essa obra tão ressoante atualmente é a sua capacidade de fazer os jovens contemporâneos, especialmente aqueles que são introvertidos e do sexo masculino, a reconhecerem-se no protagonista. Eles veem como a paixão não concretizada, o sofrimento prolongado por relacionamentos que quase foram, é algo muito mais comum e universal do que poderiam imaginar. E aqui entra o poder das imagens dialéticas. Uma vez que esses jovens conseguem enxergar de fora o quão irracional é o comportamento daquele homem, sofrendo há 15 anos por um romance não concretizado, eles podem refletir acerca de suas próprias condições e sobre o risco de acabar repetindo o mesmo padrão. Dessa forma, o passado, materializado em um texto literário, acaba os ajudando tanto a repensar o presente, quanto a agir de forma diferente diante do futuro, buscando-se evitar o potencial destino encarado. Já agora, vamos falar da peça Otelo, de William Shakespeare, que por sua vez nos oferece outro tipo de revelação dialética. Escrita entre 1601 e 1604 na Inglaterra durante o período elizabetano, a peça retrata um general mouro, de descendência norte-africana, a serviço de Veneza, situando a ação na tensão entre o mundo cristão europeu e o Império Otomano. A peça nos mostra um homem negro inserido na cultura militar veneziana que, por mais que internalize e desempenhe com excelência os valores dessa cultura, sempre será visto como um estranho inferior, alguém que não deveria ter direito à ascensão social e cujas conquistas serão inevitavelmente embejadas por aqueles que não o consideram digno delas. E nesse mundo de valores masculinos, rígidos e absolutos, a honra, o valor de um homem diante de outros homens, é talvez o mais estimado entre todos eles. E quando Iago planta em Otelo a semente da suspeita sobre a fidelidade de Desdémona, sua amada, ele vê sua honra sendo manchada pela suspeita da traição. E é justamente essa ameaça ao que ele considera fundamental para sua identidade masculina e dominante
que o leva ao ato extremo de assassinar a esposa, mesmo diante de suas súplicas. Assim, a peça acaba nos forçando a questionar e enxergar com mais clareza temas profundamente atuais: o racismo e o machismo estruturais, a ascensão de pessoas negras a postos de poder, majoritariamente brancos e masculinos, como na política e no meio corporativo, e como em tais culturas o protagonismo e a independência são sistematicamente negados às figuras femininas, que acabam sendo reduzidas a símbolos de status para os homens que as possuem. E quando analisamos essas duas obras em conjunto, emerge uma imagem dialética ainda mais reveladora. Uma leitura comparada entre esses dois textos nos ajuda a compreender como a ideia de masculinidade e a sensação de poder atrelada a ela moldaram e moldam a mentalidade masculina e, consequentemente, suas relações com as mulheres através de diferentes contextos históricos. Em Noites Brancas, encontramos um protagonista solitário e depressivo que, diante da completa falta de controle sobre seu destino e as circunstâncias de sua vida, aceita, através de uma resignação melancólica, a perda de sua grande paixão. Sua masculinidade, ou a falta dela, é marcada justamente pela passividade e pela incapacidade de ação. Já em Otelo, temos um protagonista de grande competência, de masculinidade pulsante, que se considera senhor de seu próprio destino, seja por sua posição e sucessos militares, seja por sua habilidade retórica em conquistar Desdémona. E quando sente sua honra ameaçada e sua sensação de domínio frustrada pela suposta traição, se deixa levar por uma tentativa irracional e desesperada de exercer controle sobre essa honra através do assassinato da amada. Quando colocamos esses dois textos em diálogo, eles nos revelam como, em sociedades patriarcais, as ações e pensamentos dos homens, através de um ideal de masculinidade, estão intrinsecamente ligados à posição social ocupada por eles, especialmente em relação no seu trato com as mulheres. Para o protagonista desafortunado de Noites Brancas, sua resignação diante da perda concreta da mulher que considera sua grande paixão parece estar diretamente associada à própria ausência de conquistas e realizações em sua vida pessoal. Já para Otelo, a suposta infidelidade de Desdémona representa não apenas uma traição, mas um ataque à sua imagem, o que o leva ao assassinato como uma forma de reassumir o controle de sua honra e reparar sua posição social. Esses dois textos literários nos ajudam a visualizar como a lógica de uma sociedade patriarcal, incluindo aqui o conceito de masculinidade, opera em diferentes culturas e contextos, com as especificidades de tempos históricos distintos, dialogando e se complementando, e dessa forma nos permitindo enxergar como essas mesmas dinâmicas funcionam em nossa própria sociedade contemporânea, gerando assim múltiplas reflexões que interconectam diferentes momentos históricos, provocando sucessivos reconhecimentos esclarecedores. Um exemplo notório daquilo que Benjamin chamaria de constelações de sentido, emergindo através do encontro revelatório entre passado e presente. Agora começa a ficar claro como a literatura funciona como uma rica fonte de conhecimento. Não porque suas representações imaginárias refletem precisamente o funcionamento de nossa realidade concreta. Isso seria reduzir a literatura a um mero espelho passivo do mundo. O poder da literatura reside em algo muito mais profundo e transformador. Ela nos faz refletir sobre o funcionamento dessa realidade, questionar suas lógicas implícitas e nos indagar por que as coisas são como são e o que as impede de serem diferentes. Quando mergulhamos num texto literário, não somos receptores passivos de uma mensagem pronta. A literatura nos força a nos tornarmos co-criadores do texto produzido pelo autor através de sua reativação em nossa própria imaginação. Mas, para além disso, ela também possibilita que através desse fértil encontro entre imaginações distintas surjam inúmeras novas percepções e perspectivas. E essa imaginação expandida, nascida do diálogo entre autor e leitor, torna-se então uma lente
poderosa através da qual podemos enxergar nosso presente com maior clareza, resgatar aspectos esquecidos ou reprimidos do passado e, talvez, ainda mais importante, começar a moldar ativamente o nosso futuro. A literatura nos ensina que a realidade não é um dado fixo e imutável, mas sim uma construção que pode ser questionada, reimaginada e transformada. E é precisamente através dessa imaginação restauradora que conseguimos construir os alicerces do futuro em que desejamos nos abrigar. Por isso, a literatura não se restringe a ser uma forma de apreciação estética. Ela é uma forma de conhecimento, e uma forma de conhecimento muito distinta das demais. Ela é uma força ativa de transformação, um poderoso artefato da imaginação que nos permite não apenas compreender o mundo, mas também sonhar e construir mundos melhores. E é justamente no encontro dialético entre texto literário e nossa experiência vivida, entre passado cristalizado na obra e nosso presente em movimento, que surge a possibilidade real de um futuro diferente. Um futuro que existe primeiro na imaginação, mas que através dela se projeta para ser laboriosamente moldado na nossa realidade concreta.